Na paz do Senhor Jesus. Olha que revelação maravilhosa da palavra do Senhor, que está lá em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus, nessa passagem, se referindo ao pão como seu corpo, simbolizando o seu corpo. E nós sabemos que os judeus, eles, como própria ordenância do próprio Deus, eles fazem as festas dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, para simbolizar as pressas, como eles saíram da terra do Egito. E assim, através de Cristo, simboliza agora a libertação do pecado. Mas interessante que Jesus pega o pão e diz: toma, esse é o meu corpo. Aí imagina agora a cena. Vamos entrar agora na cena. Jesus pega o pão, reparte e dá aos discípulos, reparte para outra. Assim vai 12 vezes. E 12 nós entendemos que é simbolizando as 12 tribos de Israel. Assim agora é os 12 discípulos. Jesus, quando ele diz que o pão era o seu corpo, ele dá a ordenança, a ordem para que eles comam o seu próprio corpo. Mas interessante que ele quebra, ele reparte. Então, ali meditando, o Espírito Santo vai abrindo a minha mente o que Jesus está a falar. O pão simbolizando o corpo de Cristo. Quando Cristo reparte o pão, ali ele está simbolizando ele sendo dilacerado, ele sendo espancado, ele sendo morto, porque ele iria passar pela morte. Então ali seria o seu corpo que estava passando por aquele processo para poder se cumprir a escritura. Mas interessante que quando ele está repartindo, ele dá aos 12, os 12 comem aquele pão. Ou seja, Jesus simbolizando o pão que estava sendo repartido, que estava sendo morto, só que ele estava agora dentro dos discípulos. E Jesus, na sua escritura, ele vai falar que ele é o pão da vida. Ele sempre falou, antes da sua morte: eu sou o pão da vida. E assim o pão, aquele pão que simbolizava o seu corpo, o pão espiritual, estava dentro do corpo dos discípulos. E assim a Bíblia vai falar que Cristo, Jesus, ele ressuscita. O que isso nos ensina? O pão estava dentro dos 12 discípulos, estava dentro dos discípulos. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita, o pão da vida, espiritualmente, o pão que estava dentro dos discípulos ressuscitou junto. Aí nós entendemos que a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, aqueles que ressuscitaram com Cristo, que morreram com Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, o pão estava dentro dos discípulos. Quando Jesus ressuscita, eles ressuscitam também. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, ele deu vida agora aos corpos mortais. Olha só que coisa interessante. Então, o que nós entendemos desse pão? Esse pão hoje simboliza o Espírito Santo. Ele foi repartido aos 12 através de Cristo, que é a rocha. Os 12 discípulos tinham a responsabilidade de espalhar o evangelho a todo mundo. Ou seja, o pão estava sobre eles. Aquele que recebe a Cristo hoje como o seu Salvador, com fé, recebe o pão, que é o Espírito Santo. Recebe a própria salvação. Então, quando você recebe ao Senhor Jesus como o seu Salvador,
você ressuscita com o seu Salvador, você não tem tempo mais para ficar triste, para ficar cabisbaixo, para ficar murmurando, para ficar reclamando, para ficar lastimando. Sabe por quê? Porque dentro de você agora tem o pão da vida, que é o Espírito Santo. Irmão, o que vai permanecer, o que vai fazer, o que vai dar força para o crente perseverar até a volta do Senhor é ter o Espírito Santo, ou seja, o pão da vida. Experimenta ter esse pão da vida na sua vida. Experimenta ser cheio da presença do Senhor, se alimentar desse maná, se alimentar desse pão, porque aquele que se alimenta desse pão nunca mais terá fome. Ele está falando do Espírito Santo, nunca mais terá fome, nunca mais sentirá sede. Experimenta, busca. A sua vida será transformada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.